Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. A gente está aqui para mais um momento de correção de atividade, não é? Então, desde já eu reforço aquele pedido, faço aquele apelo para que a gente possa cumprir todo o ciclo semanal, né? Que se inicia com os vídeos explicativos, com a atividade que vai baseada nesses vídeos explicativos, mas é muito importante a gente não parar por aí, a gente acompanhar o vídeo da correção, porque é muitas vezes no vídeo, nessa correção, que a gente tira algumas dúvidas, né? Ou seja, por que é que eu não fiz aquela questão? Por que é que eu deixei aquela questão em branco? Eu fiz aquela questão pensando que estava certo, mas agora eu estou vendo que ela não estava certa. É importante demais cumprir todo esse ciclo. Então, acompanhar os vídeos explicativos, responder a atividade, mas também acompanhar a correção da atividade, pois é justamente nesse momento que geralmente a gente consegue aprender mais, porque é onde a gente tira mais dúvidas, tá bom? Então que a gente possa acompanhar também o vídeo de correção da atividade, para tentar aprender melhor, tá ok? Então acompanha aí, assiste às vezes que for necessário, e se mesmo assim olhar, acompanhar e disser não entendi, continue sem entender, entre em contato comigo que a gente vai procurar explicar de uma forma melhor possível, tá bom? Então a gente está fazendo a correção da atividade proposta na semana anterior, que é justamente esse tópico, né, que vai falar sobre, ainda dentro de soluções, vai falar sobre três coisas: coeficiente de solubilidade, curvas de solubilidade e concentração comum, tá bom? Nas questões a gente vai ter também partes teóricas para dizer, relembrar o que é que significa cada termo desse, qual a presença dele no nosso cotidiano e de que forma é que a gente faz esses cálculos, né? São conteúdos agora que começam a entrar também alguns cálculos para a gente dominar como é que utiliza essas fórmulas, tá ok? Então vamos aqui para as primeiras questões. Então veja só, pessoal, o que significa coeficiente de solubilidade? A palavra coeficiente tem a ver com alguma divisão que é feita, algum valor que é dado, e solubilidade significa até que ponto alguma coisa passa a ser uma solução. Porque se eu digo assim, sal em água, a tendência é que seja uma solução, né? Que eu vou dissolver aquele sal na água, mas vai depender da quantidade também. Se eu ficar só colocando sal, colocando sal na quantidade de água, vai chegar um momento que ela não vai comportar mais, ela não vai ter mais condição de dissolver todo aquele sal que eu estou colocando, tá bom? Então, uma definição seria essa aqui, ó. É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em certa massa dissolvente a uma dada temperatura. A temperatura também influencia nisso. Então, uma temperatura ambiente, a tendência é que eu consiga dissolver uma certa quantidade de sal, por exemplo, na água. Mas se eu for aquecendo, né, eu posso ir colocando mais sal, que eu vou conseguir mesmo assim dissolver uma quantidade maior de sal naquela quantidade de água, né, sem alterar a quantidade de água, mas alterando a temperatura, né? Então veja, o soluto, o solvente e a temperatura, né? É mais ou menos isso que vai perguntar a questão 2. Ó. A questão 2 questiona o seguinte: quais os três fatores que definem o coeficiente de solubilidade? A gente acabou de falar, que são justamente esses: a quantidade de soluto, a quantidade de solvente e a temperatura. No exemplo do sal e água, se for numa temperatura ambiente, vai ter um limite de sal que eu vou conseguir dissolver para aquela quantidade de água. Mas eu posso aumentar a quantidade de água e depois colocar mais sal e continuar dissolvendo. Mas se eu não quiser mexer na quantidade da água, né, e quiser só acrescentar a quantidade de sal, sem mexer na quantidade de água, sem alterar, aí eu tenho que modificar, eu tenho que alterar a temperatura, tá bom? Então os três principais fatores que determinam esse coeficiente, esse limite máximo de dissolução, é justamente a quantidade do soluto, a do solvente e o nível de temperatura que está a solução. Tá ok, pessoal? Bora lá. Terceira questão. As soluções podem ser classificadas em três tipos. Quais são esses tipos? Veja só. Elas são chamadas de insaturada, saturada e supersaturada. Bem prático de entender seria o seguinte: insaturada quer dizer que naquela quantidade, eu vou continuar com o mesmo exemplo de água e sal, tá bom? Então, naquela quantidade de água, que é o solvente, eu posso colocar uma determinada quantidade X de sal. Só que eu não coloquei essa quantidade ainda, eu coloquei menos.
Então eu coloquei menos soluto daquilo que aquela solução comporta, entendeu? Aquela quantidade de água ainda suportaria mais sal, só que eu coloquei abaixo do limite que ele suporta. Solução saturada significa chegou no limite. Então, se para aquela quantidade de solvente se suportava uma quantidade X de sal, né, que é o soluto, eu coloquei exatamente a quantidade X. Nem coloquei a menos, nem a mais. Coloquei exatamente a quantidade limite que suportaria, né? Então, o que é que acontece? Como chegou na quantidade limite, está saturado. Não, se eu colocar um pouquinho a mais, não vai dissolver. Entendeu? Chegou no limite. E supersaturada, colocou a mais daquilo que suportava. Se aquela quantidade naquela solução suportaria uma quantidade X, como eu falei para vocês, e eu coloquei X mais 1, além da quantidade limite eu acrescentei alguma coisa, então o que é que vai acontecer? Não vai conseguir dissolver tudo. Então, supersaturada, ficou com sobra de soluto, tá bom? Então aqui tem a próxima questão que a gente explica até com ilustrações de desenho. Diz assim, ó, qual é a diferença entre insaturada, saturada e supersaturada? Exatamente isso que a gente falou, né? Aqui tem um exemplo de KNO3, que é bastante utilizado, até na videoaula que foi explicando para vocês, e na maior parte das atividades que se trabalha essa parte de coeficiente de solubilidade e curvas, trabalha muito isso aí, né? Ele é chamado de nitrato de potássio. Ele é um tipo de sal, chamado de salitre também, tá bom? Então, KNO3, nitrato de potássio. Veja só aqui as 4 situações, pessoal. Olha, aqui na primeira situação é o seguinte, é tudo para 100 ml de água, tá bom? Todos os recipientes têm a mesma quantidade de solvente. Tudo 100 ml de água. Então, veja, 100 ml H2O, né? Tá dizendo aqui, ó, que na temperatura de 20 graus Celsius, ele suporta para dissolver, o coeficiente de solubilidade, quer dizer, o limite dele é de 31,6 gramas. Até 31,6 gramas, com essa temperatura, que todas estão na temperatura de 20 graus, dá para dissolver. Se eu passar dessa quantidade de massa aqui de soluto, eu não vou conseguir dissolver mais, vai ter sobra, tá bom? Eu posso dissolver menos, eu posso dissolver até esse limite, mas eu não posso dissolver acima desse limite, tá ok? Então, o que é que acontece no primeiro recipiente? Eu só coloquei 20 gramas de nitrato de potássio para dissolver. Dá para dissolver? Dá. Ele consegue dissolver até 31,6, então 20 eu coloquei a menos do que suportava. Se eu coloquei a menos do que suportava, é chamada de insaturada, entendeu? Ou seja, ela poderia receber mais soluto para ser dissolvida. Ela recebeu uma quantidade menor do que o seu limite. Aí no segundo recipiente, eu coloquei exatamente a quantidade limite que suporta, 31,6. Então, se eu coloquei exatamente a quantidade, chegou no limite, ela é chamada de saturada. Ela tá permitindo, né, ela está suportando o limite da quantidade do soluto para aquela quantidade de solvente. Tá certo? Então, chegou no limite. Mas olha o que é que acontece no terceiro recipiente. No terceiro recipiente, eu fui e joguei 50 gramas. Joguei 50 gramas aí. Passou, só suportava 31,6. Aí ficou uma quantidade lá no fundo do recipiente que eu consigo ver. Né? Ó, tô vendo que está tendo uma sobra ali de nitrato de potássio. Aí o que é que acontece? Como eu estou vendo que está tendo uma sobra, eu chamo que essa sobra que eu estou percebendo, vendo, é chamada de corpo de fundo. Eu estou percebendo que está tendo uma sobra. Por quê? Porque coloquei acima da quantidade que ele suportava. Coloquei acima do coeficiente de solubilidade. Né? Aí por que tem essa outra supersaturada na frente? A supersaturada significa o seguinte, eu mexi, as partículas se espalharam, numa primeira impressão eu acredito que deu para dissolver, mas não deu. Depois que eu parar e esperar o tempo, aí a sobra vai assentar no fundo do recipiente de novo. Entendeu? Então, saturada com corpo de fundo acaba sendo a mesma coisa de supersaturada. Lembrando também que uma solução, quando ela é chamada de supersaturada, significa que a solução em si mesmo, ela é saturada. Porque o que vai ter de sobra vai ser o corpo de fundo que eu não consegui dissolver, a não ser que eu altere a temperatura. Tá bom, pessoal? Então dá uma olhadinha acompanhadazinha nessa explicação aí de insaturada,
saturada e supersaturada. Isso é muito importante para a continuidade dos nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Questão 5. O que é corpo de fundo, também chamado de precipitado ou cristalizado? A gente falou agora há pouco, não foi? Essa parte aí, ó, é a parte do soluto que não dissolveu. Você colocou acima da quantidade que suportava. Mexeu, 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 mexeu. Aí você disse, dissolveu, não dissolveu. O que dissolveu chegou no limite. E tem uma parte que não dissolveu de jeito nenhum, ela está apenas espalhada, momentaneamente espalhada. Daqui a pouco, como ela é mais densa, mais pesada, ela vai se depositar no fundo do recipiente. E aquela parte que se depositou lá no fundo do recipiente que não dissolveu, a gente chama de corpo de fundo. Ou precipitado ou cristalizado, é tudo uma coisa só. Tá ok? 6. Em relação às curvas de solubilidade, como a dissolução pode ser classificada? As curvas de solubilidade, você vai mostrando num gráfico qual é o limite, né, de coeficiente de solubilidade que aquela solução tem. Alterando o soluto, mexendo na temperatura, principalmente nesse sentido. Ela pode ser classificada de duas formas, endotérmica e exotérmica. A gente vai ver que as palavras são parecidas. Térmica vem de temperatura, né? Endo, né? Alguma coisa que tem a ver intimamente com a temperatura, por dentro. Exotérmica, por fora, tá bom? Aí nós temos aqui uma simbologia para dar essa diferença. Ó. Explica o significado de dissolução endotérmica e exotérmica. Então a gente dá explicada e dá também um desenho gráfico que fica melhor de compreender. Olha só, na endotérmica, o soluto recebe energia para se dissolver. Então você está tendo recebimento de energia, temperatura está sendo acrescentada aí. Então ele vai recebendo essa energia e vai quebrando as propriedades dele e ele vai conseguindo, mesmo assim, interagir com aquele solvente. Né? Dá para dissolver uma quantidade maior de soluto nesse caso. Na exotérmica, o solvente tem energia maior. Né? A temperatura do solvente vai ter uma energia maior do que a do soluto, então já vai ser uma energia cedida. No primeiro exemplo, na endotérmica, a gente tem recebimento de energia. E na exotérmica a gente tem uma energia que é cedida, tá bom? Olha os desenhos aqui para ficar melhor de ver graficamente. Olha pessoal. Na endotérmica, o gráfico ele vai sendo crescente, ó, da esquerda para a direita. Então, se ele vai sendo crescente da esquerda para a direita, o que é que vai acontecer aqui? Acontece que, olha, aqui na parte, tá vendo? Ó, nessa parte aqui vertical, eu tenho a quantidade de soluto que eu coloco. E aqui na parte, né, nessa parte aqui horizontal, eu tenho a quantidade de temperatura. Então, quanto maior a temperatura, na endotérmica, veja só, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de soluto que eu posso colocar naquela solução. Ela vai ter um coeficiente de solubilidade maior. Veja, quanto mais eu vou aumentando a temperatura para cá, ó, mais eu vou atingindo uma parte mais alta também lá para o soluto que está sendo colocado. Tá bom? Então, na endotérmica, temperatura e solubilidade são diretamente proporcionais. O que é que isso significa? Quanto maior a temperatura, maior quantidade de soluto dá para colocar. Quanto menor a temperatura, menor quantidade de soluto dá para colocar. Tá bom? Já na dissolução exotérmica é o inverso. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a solubilidade. Veja, se eu tenho uma temperatura aqui inicial, aqui nesse cantinho, eu vou ter um valor muito alto aqui da solubilidade. Né? Se eu vou aumentando a temperatura aqui, ó, próximo do final, eu vou ter aqui nessa parte uma quantidade menor para a solubilidade. Tá bom? Então a dissolução endotérmica, temperatura e solubilidade são diretamente proporcionais. E na exotérmica, solubilidade e temperatura são inversamente. Quer dizer que quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Na exotérmica, tá bom? Oitava questão. De acordo com o gráfico a seguir, responda às questões. Siga o passo a passo do exemplo. Então a gente vai ter um passo a passo. Ó, pessoal, a gente tem um gráfico aqui que mostra o coeficiente de solubilidade, né, de um determinado soluto. No caso aqui é o nitrato de potássio, como eu falei para vocês. E aqui desse lado a gente tem a massa dele, né, do soluto. E aqui a gente tem a temperatura. Vai aumentando e aqui vai formando o gráfico. Por ela a gente percebe que é o quê? Que é endotérmico ou exotérmico. A gente tem aqui endotérmico. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? É endotérmico, ó, aqui, ó, endotérmico. Quanto maior
a massa a massa aqui do soluto maior a temperatura também, tá ok? Então vamos voltar para cá. Então tem uma questão resolvida para a gente ver o passo a passo, pegar como exemplo, e aí tem as letras A e B para a gente resolver, tá bom? Bora lá. Qual é o passo a passo? Veja só. Olha só o exemplo. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque na folhinha que foi da atividade, aqui nesse terceiro passo, ao invés de 50, estava lá 60. Na digitação pegou errado, tá bom? Mas na verdade é 50. É 50. Eu mandei um áudio no grupo para poder orientar vocês a respeito disso, tá bom? Veja só. Exemplo. Quanto de água é necessário para dissolver 50 gramas, né, 50 gramas de nitrato de potássio a 60 graus Celsius? Nitrato de potássio é o soluto aqui, tá bom? E aqui é a temperatura. O que é que aparece na questão? A massa do soluto e a temperatura. Só que a gente não vai usar a temperatura. Vamos ver aqui o passo a passo. Primeiro passo, localizar no gráfico para a temperatura dada, que é 60 graus, o valor do coeficiente. Então eu vou aqui no gráfico, vou olhar, procurar aqui pela temperatura. Ó. A temperatura é 60 graus, então eu vou pegar aqui, ó, 60 graus. Aí vou subir aqui em linha reta e vou olhar onde é que toca. Toca aqui um pouquinho acima de 100. Mas a gente fez o cálculo com 100 para poder ficar melhor, tá bom? Então aqui, ó, 60, sobe, sobe, até bater aqui na curva. Bateu aqui na curva no 100. Um pouco acima a gente está usando 100, como exemplo, né? 100. O que é que acontece? Esse 100 é que eu vou usar. Então 100 gramas de nitrato de potássio. Então eu vou pegar 100 gramas aqui, nitrato de potássio, que corresponde a 100 gramas de água. Olha só, pessoal, esses 100 gramas aqui de água e esses X gramas de água que a gente vai procurar, nas questões, né, nas perguntas dessa oitava questão, vão ser esse mesmo padrão. Vai ser sempre o 100 aqui e o X aqui para procurar, tá bom? Por quê? Porque aqui é sempre para 100 gramas de água, tá vendo? Então nessa questão 8, nas perguntas das letras A e B, a gente vai ter sempre esse padrão. 100 daqui do lado direito, 100 gramas e X gramas. O que vai mudar vão ser esses valores aqui, tá bom? Então de onde foi que saiu esse 100? Eu peguei a temperatura de 60 que ele disse, joguei aqui no gráfico, subi até chegar na curva. Quando chegou na curva, eu olhei aqui para o lado do soluto, que era 100. Aí coloquei 100 gramas em cima. E esse 50 vem de onde? Vem na questão. Ele quer saber para 50 quanto de água vai precisar. Então, o 100, o primeiro 100 aqui é encontrado no gráfico e o outro 50 é dado na questão, tá bom? Então ficou essa regra de 3. 100 gramas de soluto para 100 gramas de água corresponde a 50 gramas de soluto para X de água. Então a gente faz a regrinha de 3, multiplicando em forma de X, e fica 100 vezes X, 100x, igual 50 vezes 100, 5.000. Quem está multiplicando passa dividindo, não é? Então a gente vai ter 5.000 dividido por 100, que vai dar 50. 50 gramas de água seria a resposta, tá bom? Nesse exemplo está feito passo a passo. Agora a gente vai ter duas questões para fazer com o mesmo passo a passo, tá bom? Tá aqui o gráfico novamente, vamos olhar aqui bem direitinho, olha só. Ele quer saber a mesma coisa, só mudou os valores. Ele quer saber quanto de água tal, para dissolver 150 de soluto. E a temperatura é 40 graus. Qual é o primeiro passo para a gente não esquecer? Pela temperatura, olha a temperatura, vai no gráfico. Aqui, temperatura é 40 graus. Então eu vou subir esses 40 graus até tocar aqui na curva, ó, tá bom? Tocou na curva, corresponde a quanto isso aqui? 60. 60 gramas de soluto. Então vai ficar assim a montagem. O primeiro passo, localizar no gráfico, né? Então localizando no gráfico, 40, ó, o 40 de temperatura bateu aqui no 60 do soluto. Por isso que já apareceu 60 aqui. O segundo passo é fazer a regra de 3 e o terceiro é fazer a montagem. Eu falei para vocês aqui que do lado direito ia ser sempre esse padrão na questão, né? 100 e embaixo X. Esse 60 gramas saiu de onde? Aqui a gente não foi, pegou 40 de temperatura, não foi? Pegou 40 graus de temperatura, subiu aqui, ó, 40 graus de temperatura subiu. Quando bateu aqui na curva, corresponde a 60 de soluto. Então 60 de soluto saiu daqui. E o 150, no enunciado da questão, 150. Então fica 60, que corresponde a 100, e 150 que corresponde a x. A regrinha de 3 de novo, multiplicando cruzado. Então eu tenho 60 vezes x, 60x, igual a 150 vezes 100, que dá 15.000. Quem está multiplicando passa dividindo, x vai ser igual a 15.000 dividido por 60, que dá 250 gramas de água, tá bom? Então mesma coisa, é só comparar com aquele que a gente tinha feito. E o exemplo 2, né, a letra B da oitava questão, mesma coisa também. 700 gramas
a 70 graus Celsius. Primeiro passo, vai na temperatura e olha no gráfico. Os 70 graus, pessoal, está entre os 60 e o 80, está aqui nesse meio, ó, tá vendo? Então eu vou subir os 70 graus e vou ver onde é que ele toca. Ele toca aqui, pessoal, olha só. Ele toca aqui em 140 gramas, tá vendo? De soluto, ó. 70 graus toca em 140 gramas de soluto. Então, o primeiro passo foi feito, né, que é olhar a temperatura. O segundo passo é montar a regra de 3, que vai ficar justamente desse jeito. 140, que a gente olhou, achou no gráfico, corresponde a 100. 700, que veio dado na questão, corresponde a x. Regrinha de 3, mesma coisa. 140 vezes x dá 140x, igual 700 vezes 100, 70 mil. Né? Quem está multiplicando passa dividindo. 70 mil dividido por 140 vai dar 500 gramas de água. Tá ok? Então, só seguir esse passo a passo. Nona questão é a questão de definição, que pergunta o que se entende por concentração comum, que é o terceiro item, né, do nosso conteúdo, terceiro e último item. Então a gente tem uma definição aqui. É a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Veja, relação, quer dizer, eu estou comparando a massa do soluto e o volume de toda a solução. Tá bom? Então tem a questão 10, né, que tem um exemplozinho resolvido para poder a gente responder as letras parecidas. Tá bom? Bora lá? Seguindo o exemplo a seguir, encontra o que se pede. Aí tem um exemplo que diz assim, ó, encontra a concentração comum de uma solução que contém água, que é H2O, e cloreto de sódio, que é NaCl, tá bom? Apresentando um volume da solução de 200 ml, sabendo que esta possui 50 gramas de cloreto de sódio, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer aqui? A formulazinha é essa, olha só. C é igual a M1 sobre V, dividido por V. Esse C é o quê? Concentração comum. O M1, a massa do soluto. E o V, o volume da solução. Se fosse M2 aqui, era massa do solvente, entendeu? Se fosse V1, soluto. Toda vez que a gente colocar 1, é soluto. Quando a gente colocar 2, é solvente. Quando a gente não colocar nenhum número, é a solução completa. Tá ok? Então a concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Vamos dar uma substituída aqui pelas informações do problema. Ele quer saber a concentração comum, né? Então C vai ser igual a massa do soluto. Onde é que está a massa do soluto? O soluto aqui é o cloreto de sódio, né? Então ele está dizendo aqui, ó, 50 gramas de cloreto de sódio. Como geralmente a concentração comum é dada em gramas por litro, se já tiver em grama, tudo bem. Se não tiver, tem que transformar. Se já tiver em litro, tudo bem. Se não tiver em litro, tem que transformar. Então a gente tem 50 gramas, já está grama, então está tudo ok. 50 gramas. Só que dividido pelo volume da solução. O volume está em ml, ó, 200 ml. É para passar para litro. Então, para transformar de ml para litro, é só dividir por 1000. Então, 200 dividido por 1000 dá 0,2. Tá bom? Então, a massa já estava prontinha e o volume eu tive que dividir por 1000 para poder deixar transformado. Então, eu tenho 50 dividido por 0,2, que vai dar 250. Então, a resposta é 250 gramas por litro. Tá bom? A concentração comum geralmente é grama por litro. Ok? Então, baseado nesse exemplo, a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa última questão. Diz assim, letra A. Considerando que um pacote de suco em pó, que a gente chama de suco, tem 10 gramas de conteúdo, no caso aqui seria soluto, né? E sua indicação informa para dissolver em 2 litros de água, qual seria a concentração comum dessa solução? Eu acho que aqui já está tudo prontinho, tá? Não precisa transformar nada. Vamos relembrar a fórmula? Olha a fórmula. Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Concentração comum é igual. A massa já está em grama? Tá, 10 gramas. O volume já está em litro? Está em litro também, 2 litros. Então já está prontinho. É só dividir, né? Então 10 dividido por 2, 5. 5 gramas por litro. Isso aí não precisou transformar nada. Foi só dividir e pronto. Já estava tudo ok. Tá certo? Letra B. Numa suposta solução com concentração comum de 5,5 gramas por litro e volume de 16.000 ml, pergunta, qual é a massa do soluto presente? Eita, ele quer saber a massa, ó. Ele quer saber o valor do M1, tá bom? É a mesma fórmula, só que a gente vai descobrir o valor do M1. O C tem que ter e o V também. 5,5 gramas por litro é o quê? É a concentração comum, já está em grama por litro, já está transformadinho, tá vendo? 16.000 ml é o quê? Volume.
tem que ser litro, e não está em litro, está em ml, a gente tem que transformar. É só dividir por 1000, né? Então 16.000 dividido por 1000 vai dar 16. Como é que ficaria isso aqui? Olha só, a fórmula de novo é igual. No lugar da concentração eu vou colocar o valor, 5,5. É igual. No lugar da massa do soluto, que é a pergunta, a gente não sabe, colocou X. Podia colocar M1 também, não tem problema não. Dividido por o volume que era 16.000 ml, mas teve que transformar para litro, 16.000 dividido por 1000 dá 16. Então vai ficar 5,5 é igual a X sobre 16. Tá bom? Fazendo a regrinha de 3 eu tenho X é igual a 5,5 vezes 16, que vai dar 88 gramas. Eu tenho nesse caso aqui eu consegui 88 gramas de soluto, que era justamente a pergunta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado, espero que tenham entendido. O conteúdo começa a ficar mais complicado, né? Que tem muita fórmula, tem cálculo, tem observação e tudo. Assistam a aula novamente, quantas vezes tiver tempo e precisar. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, não hesite, como eu já falei com vocês. Entre em contato comigo, tirar dúvidas que eu vou procurar explicar de uma maneira melhor para que vocês compreendam. Mas não fique com a dúvida não, tá bom? Cumpra todo o ciclo. Acompanhe a atividade com os vídeos de explicação, mas acompanhe também o vídeo da correção. É muito importante para que a gente possa aprender mais, tá bom? Valeu, até a próxima aula. Um abraço a todos.